Esse vídeo é para aquela série que sempre diz que a SAF é a solução para tudo no futebol brasileiro. Quando, na verdade, eu sempre digo que a SAF é uma das alternativas, uma das soluções que você tem para o negócio do futebol brasileiro e ela serve muito mais nesse momento quem está nas cordas, né? Quem está numa situação de pré-falência, você não tem como pagar a conta de luz, vem alguém lá, paga a conta de luz e outras contas, mas assume o controle da sua empresa ou do seu clube, né? E a gente vê que ao passar do tempo algumas coisas vão ficando claras. No exemplo em específico, eu vou falar aqui da SAF do Atlético Mineiro, em especial porque o Rubens Menin, que é um dos donos da SAF, deu entrevista há tempos atrás dizendo que o Atlético Mineiro com a SAF ia ter o Flamengo como referência e ser um dos clubes mais fortes do mundo. E hoje o Atlético Mineiro briga para não cair, ou seja, isso é uma prova incontestável de que a SAF não é a solução para tudo, é um dos caminhos, existem outras alternativas. E, particularmente, para um clube como o Flamengo, eu sempre digo, a SAF passa longe de ser uma alternativa. E a gente está vendo aí o exemplo do Atlético Mineiro, que está brigando para não cair. E ainda que a SAF do Botafogo eu tenho bastante considerações, vamos ver como acontece no futuro. Por um momento, eu acho que o torcedor botafoguense nunca sonharia estar passando o que está passando, então valeu, legal, mas como eu disse, eu tenho muitas restrições. E o Atlético Mineiro agora, brigando para não cair, há um tempo atrás, sonhava em ser Flamengo. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante, mas sabe o que é mais importante? Você me dá uma ajuda com um joinha. Custa nada, dá um joinha aí. E claro, se você gostou, deixou de gostar de algo aqui no vídeo, alguma coisa que eu comentei, comente aí. Se você gostou ou não do conteúdo também, não importa, comente aí, o importante é interagir. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. E vamos voltar ao tema do vídeo, as SAFs, né? As SAFs, a gente viu aí o Botafogo campeão, então todo mundo o botafoguense comemorando, todo o direito de comemorar. Eu acho que o botafoguense, o mais otimista, nunca imaginaria que o seu time seria campeão da Libertadores 3 anos após sair da Série B. O Botafogo tinha uma realidade de brigar para não cair, ou ele estava brigando para não cair ou brigando para subir. Essa é a realidade do Botafogo. Então é claro que a gente tem que reconhecer que, embora a gente não saiba o que vai acontecer no futuro com o Botafogo, porque depende de um dono, mas é uma realidade que nunca se esperava. Então, nessa situação específica, eu acho que o botafoguense está todo o direito de comemorar. Tem as questões de fair play, que tem que se discutir, coisa e tal, mas sabe, do ponto de vista campo e bola, os caras estão comemorando ali e ok. Agora, eu costumo dizer isso sempre, a SAF não serve para um clube como o Flamengo, porque o Botafogo é um clube muito restrito, né, com uma torcida muito menor, né, um mercado muito menor de consumo, então, ok, serviu. E a gente vê aí que nem tudo são flores também, né? O Atlético Mineiro, que é o assunto de pauta do vídeo aqui, há 1 ano e meio atrás, se eu não estou equivocado, o Menino, quando assumiu a SAF do Galo, estava prestes a assumir, ele deu essa bravata de que o Atlético Mineiro era um clube que ia ser tão grande quanto o Flamengo, né? E hoje, tempos depois, está brigando para não cair, ainda que seja uma SAF, né? Uma SAF de um bilionário. O que eu quero dizer, não é uma SAF que vai transformar o Atlético Mineiro numa potência como o Flamengo, porque dispõe de ativos diferentes, né? E você precisa trabalhar o desenvolvimento dos seus ativos ou aqueles ativos que são mais palpáveis para você. O Flamengo, como eu costumo dizer, é um clube nacional, não é só que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil e ele tem a maior representatividade do Brasil. Qual é a diferença disso? A maior torcida do Brasil é quando você tem quantidade, representatividade é quando você está presente em todos os cantos do Brasil, você está presente. Corinthians, por exemplo, é um clube que tem uma torcida gigantesca, a segunda maior do Brasil, mas não tem a representatividade que o Flamengo tem, porque ele não tem camadas relevantes de torcedores
nos lugares mais longínquos do país ou longe da sua base, que é São Paulo. Então, o Flamengo ele tem isso como seu principal ativo. Qualquer empresa, qualquer investidor que queira associar seu nome ao Flamengo, ele olha para isso, ele sabe que tem ali uma base, um alcance. Em tempos de redes sociais, a gente usa muito esse termo alcance. Ele tem um alcance muito maior que os demais. E isso o Atlético Mineiro não tem, ainda que tenha virado uma SAF, não? Isso não muda esses ativos, né? Agora, quando você monta uma estratégia querendo se igualar a um rival que tem ativos muito mais fortes e muito mais poderosos do ponto de vista comercial que o seu, e você não tem uma estratégia diferente para abordar, pode acabar como acabou, como está acontecendo agora com o Atlético Mineiro, né? Então, a questão da SAF, ela não é a solução. Se você não tiver uma estratégia administrativa correta, se você não tiver uma gestão correta, e isso pode acontecer com SAF ou com clube associativo, né? Você precisa ter uma gestão profissional, ainda que você seja um clube associativo, ou mesmo que você seja uma SAF, você pode ter também decisões amadoras. A gente está vendo isso no Cruzeiro, com o Pedrinho BH, vazando áudio, que vai tirar o técnico se não escalar o jogador que ele quer, e é uma SAF. A gente tem um Atlético Mineiro aí, estando em 2 finais, né, de Copas e agora brigando para não cair, e é uma SAF. Então eu pergunto, cadê o profissionalismo da SAF? Né? Cadê todo esse esplendor que é a SAF? Não existe, isso indifere. Você tem que ter uma administração responsável, uma gestão responsável e um modelo que melhor se adeque ao seu clube. Você tem aqui o Botafogo, que o Botafogo realmente dificilmente teria condições de se reerguer se não fosse um investidor tomar o controle do clube. É um caso à parte. Mas você não pode reaplicar esse modelo para um monstro, um gigante como o Flamengo, que tem um alcance imensurável, uma torcida muito engajada, muito presente, né? E que de forma alguma iria aceitar que o Flamengo tivesse um dono, tem aquele sentimento de pertencimento. O flamenguista se sente dono do seu clube, aquele sentimento de pertencimento. E quando você fala em SAF, dificilmente algum investidor vai ter o poder, né, o potencial de investir como a torcida do Flamengo tem. Eu costumo dizer que o dono do Flamengo, o dono do Flamengo é a sua própria torcida, que consegue atrair investidores aos montes com o seu poder de engajamento, de participação, de representatividade, audiência, tudo isso que vocês sabem que o Flamengo gera. Então, esse é um ponto que a gente precisa refletir no futebol brasileiro hoje. Tudo está se falando de SAF, mas a gente está vendo aí que as SAF não são soluções, que existem decisões amadoras, ainda que SAF, e que isso não vai mudar principalmente a origem e a essência de cada clube, quais são os ativos de cada clube, né? Um clube está situado numa região mais rica do país, isso não vai mudar. Um outro clube tem um outro tipo de característica, isso não vai mudar. A SAF, teoricamente, só teria uma administração mais profissional, mas nem isso a gente pode garantir, né? Não pode. E a gente está vendo aí exemplos a um monte. E, na minha opinião, um erro estratégico do Atlético Mineiro tentar acompanhar o Flamengo, e tentou acompanhar, principalmente em termos de gastos, né? E agora a conta vai chegar, né? A fatura vai chegar, porque o Atlético tentou montar um time super competitivo para, vamos dizer assim, protagonizar contra o Flamengo, né, ser um antagonista do Flamengo, e essa conta vai chegar. As informações é que chegam, o Galo está fora da Libertadores ano que vem e não vai ter capital e dinheiro suficiente para bancar um time forte em 2025. Sim, porque principalmente no mundo das SAFs, ninguém torra dinheiro, e o dinheiro não é infinito. O Atlético Mineiro é uma prova disso, né? Cada vez mais evidente, e vamos ver os próximos anos aí como é que fica essa história. E agora a gente tem o Botafogo, uma hora o dinheiro também acaba se não houver o retorno, né? Principalmente quando a gente fala de SAF, ninguém rasga dinheiro, você coloca o dinheiro lá e espera um retorno. E o que está acontecendo com o Galo agora, e a previsão, a perspectiva para 2025, ou pelo que a gente tem visto na imprensa, não são as melhores. Um ano que prometia ser promissor, tentou acompanhar o Flamengo na questão dos gastos, dos investimentos,
não consegue ter lastro para isso, não consegue ter retorno para isso, porque você não vai ter os mesmos acordos publicitários, os acordos comerciais, as mesmas receitas, e uma hora a conta chega, você briga para não cair e ano seguinte não vai ter dinheiro para montar o time forte, mais do mesmo, ainda que seja uma SAF, para evidenciar que SAF ou não, a situação continua a mesma, que essa não é a solução. Mas quero saber aqui seus comentários a respeito, portanto, diga aqui, comente, deixe o joinha, o like, que é muito importante, peça essa ajuda para você. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.